sabitando. E ele começa a sentar no banco e começa a avaliar os pregadores. Olha aí. É sério. Esse pregou bem, esse pregou ruim. Esse negócio de pregar bem, pregar ruim. Cada um vai ter a sua performance. Uns vão ser mais eloquentes, outros serão mais dispositivos, né? Mas cada um tem a sua unção, o seu chamado específico. Amém. Mas tenha a humildade de sempre querer estar aberto ao conhecimento, ao aprendizado. Você nunca vai saber demais a ponto de achar que não vai caber mais um novo conteúdo, um novo conhecimento. Eu vejo muitos cristãos, se dizendo cristãos, pessoas boas, e quando você começa a conversar com ele ou com ela, você percebe, eu já sei, já. É como se dissesse, eu não quero aprender mais, eu já sei tanto. E isso se torna tão perigoso que quando você vai ver a vida dessa pessoa, essa vida dessa pessoa ela não é produtiva. Ela ficou parada no tempo, sabe, pastor Pedro? Sim. Porque ela acha que já sabe demais. O fato de você fazer um rema, escola de ministro, curso de oração, curso do supra-sumo, né? Está quase um arcebispo já você. Olha aí. Isso não quer dizer que você não tem que estar pronto para estar aprendendo. Eu participei de uma live, minha esposa foi ontem com o pastor Josué. Ontem, terça-feira. O pastor Raimundo botou todos os pastores que ele conseguiu. Pastor aquele que é pastor de família, Josué Gonçalves. E participamos de uma live ao vivo, né? E ele falando que pastores, quando percebem que a igreja sua não está crescendo tanto, eles começaram a ir visitar e ver o que as outras igrejas estavam fazendo, para ele trazer aqui e aprender. Teve um pastor que contou um testemunho que abriu uma pizzaria na cidade dessa, e a pizzaria bombou. E ele, como pastor, foi lá na pizzaria e quis conversar com o dono da pizzaria. Eu disse, por que a pizzaria está cheia? Não, porque eu já estudei e tal, e eu percebi que as pizzarias que tem na cidade, nenhuma atende bem. E minha especialidade é atender bem. Então ele pegou aquilo, poxa, eu preciso melhorar a recepção da minha igreja, eu preciso, sabe? Vocês entendem, irmão? Então a gente nunca pode dizer, eu sei demais, eu sei tudo, irmão. Não pense. Porque senão o diabo pode usar esse seu sentimento de soberba, de arrogância, achando que você não está mais aberto ao novo conhecimento. Sabe? O líder precisa sempre estar lendo. Se você almeja, né? O fato de estar no chamado, você sempre precisa estar lendo, buscando novas coisas, para se reinventar. Amém, irmão? Não é que você vai mudar o conteúdo da doutrina da igreja. Vocês estão comigo? Não vai mudar. Mas buscar-se coisas para estar refazendo, para poder melhorar na lida, no trato, sabe? Eu costumo dizer, né? É uma escritura brasileira, como eu falar dela agora, Coralina. Ela fala que o verdadeiro mestre não é aquele que sabe ensinar com toda eloquência, mas aquele que sabe ainda aprender com toda humildade. Não está aqui no contexto, mas estou seguindo o livro do Espírito. Amém. Amém. Amém, irmão? Amém. Vamos ser humildes, vamos ser humilde é ser ensinado. Amém? Amém. Diga para o seu irmão, ser humilde Filho. é ser ensinado. É ser ensinado. Amém. Então nunca ache que você já sabe o tanto quanto. Não, irmão. Até a volta de Jesus vamos estar aprendendo. Nós vamos ler pontos na palavra que às vezes nós já lemos diversas vezes, mas aquela palavra vai haver momentos que ela vai saltar. Uma palavra viva, puxa, eu já li tanto, mas dessa vez foi diferente, sabe? A palavra do Senhor são como fontes de águas vivas, né? Que saltam, que borbulham, que transbordam. Uma nova revelação da parte de Deus, um entendimento novo, não que mudou a doutrina, a parte doutrinária da Bíblia, mas uma compreensão. A nossa compreensão, ela se estende, sabe? A nossa percepção a respeito de coisas, tanto
mundo espiritual, do conhecimento lógico, racional e espiritual, eles vão se coadunar, né, para você ter uma interpretação mais precisa, um entendimento mais apurado de coisas a respeito de verdades que Deus quer nos ensinar. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, Vladimir. Glória a Deus. Então, é isso que você precisa entender. Então, vamos sempre ter humildade para aprender, para estar aberto ao conhecimento. É tão bom estar, né, melhorando, né? Amém? Amém. Então, estamos falando sobre, né, a oração que prevalece. Eu me lembro que na semana passada eu falava sobre os inimigos da oração. Você se lembra, né? Egoísmo, falta de perdão, brigas, contendas, falta de generosidade também com o próximo, sabe? É um inimigo da oração. Amém. Amém. Diz assim, Provérbios 21:13: o que está ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então precisamos estar sensível à necessidade alheia. Amém, irmão? Sendo generosos. Amém. E eu não falo uma generosidade só para a igreja, não. Uma generosidade ela pode ser ampliada. Amém? Alguém está passando alguma dificuldade, né? A nossa parte é ser generoso. Amém? Não significa que você vai virar um irmão Dulce. Amém, irmão? E vai sair dando, desde quando você tem também os seus compromissos. Você tem que respeitar o seu orçamento familiar. Mas seguir a inclinação do Espírito. Amém? Porque, vou tocar um assunto aqui. Tem gente que é fiel. Como assim, pastor? Tem gente que é fiel. Ele é dizimista. Tudo que recebe, eu falo ele no sentido genérico, amém, irmão? No sentido genérico, né, no sexo, né, masculino e feminino, né, irmão? Esse genérico. Amém, irmão? Amém. Então, ele é fiel, ela é fiel. Ele dizima. Mas tem crente que ainda não alcançou o nível de generosidade. Você sabia que esse é nível? Amém. É quando a gente quer ir além. E isso traz rompimento. Sabe? Você, mas eu estou sendo fiel. Ótimo, que bom, você é fiel. Amém, irmão? Amém. Ótimo, isso é muito bom. Mas tem gente que vai entender que vai haver momentos que você vai ter que se atrever. Senão você vai ficar sempre no limite. Amém, irmão? É a mesma coisa, né? Se alguém disser assim, dê uma oferta de 10 mil para a igreja, tá? É proibido. Você entende, irmãos? Não estou dizendo que é Deus, eu estou só simulando uma situação hipotética, amém, irmão? Amém. Não, 10 mil, vou fazer outra coisa, vou investir nisso. Será que você está pronto? Agora, o rompimento extraordinário, superabundante, todo mundo quer. Amém. Eu estou dizendo que a generosidade é algo que se cresce. Amém, irmão? Amém. Mas a pessoa é fiel. Amém? Você não vai para o inferno, não. Amém, irmão? Mas isso pode ser crescido, isso pode ser acrescentado em nossas vidas. Porque se você ficar só fazendo contas, você nunca vai ofertar. É verdade. Porque sempre todo mundo tem plano, todo mundo tem. Pronto, vamos aqui. Quem gosta de comprar no Mercado Livre ou Shopee ou AliExpress? Quem que gosta? É uma tendência, é ótimo, né? Quantas coisas está lá no seu carrinho de compras? Meu, ó. Você deixa lá, é assim, mas esperando uma oportunidade, né? Oportuna, né? Para que você, de fato, quando você tiver, você possa botar aquele carrinho e efetuar. Vocês entendem? Então, nós nunca vamos parar de ter projetos. Todo mundo quer um móvel melhor. Todo mundo quer cadê as mulheres? Quem está precisando de uma máquina de lavar daquela top? É o sonho de consumo toda mulher, né? Não, é aquela que já sai seca. Gente, o negócio está tão moderno que na Europa já tem uma máquina que
passa já. Alguém já viu já? Ela passa. Incrível, gente. Já sai dobrada já. Já sai toda. As camisas de manga comprida já sai dobradinha assim, ó. Eu já vi o vídeo, é incrível. A tecnologia tá. Então assim, todo mundo quer o melhor, todo mundo quer uma máquina de lavar melhor que mulher, todo mundo quer uma televisão de alta definição, não é assim? Todo mundo, quem gosta de som, quer um som. Todo mundo às vezes quer um celular bom. É assim ou não é? Nós não vamos abrir. Mas, se formos olhar para os nossos sonhos e projetos pessoais, nós precisamos equilibrar isso, porque vai haver momentos que você vai fazer as continhas, e se você ficar só na continha, você nunca vai ofertar. Você é fiel, ótimo. Você vai para o céu, diga assim, você vai para o céu. Você vai para o céu. Mas você nunca vai entrar no nível além. Você está entendendo, irmão? Para desfrutar também de coisas grandes. Irmãos, eu não estou falando de rompimento. Eu não estou trazendo condenação porque você seja fiel. Ótimo, é bom. Mas está na hora de entrar no nível da generosidade. Isso. Amém, irmãos? E além. Se atrever. Sabe, irmãos? Glória a Deus, é de mim. Glória a Deus. Então, na verdade, e aqui o texto diz que falta de generosidade também no nível da oração. Amém? Quer dizer, o texto que nós lemos é o que está ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quando você é ruim para a pessoa, as coisas também não vão funcionar para você. Você sabe da necessidade alheia, é isso que ele está dizendo. Você sabe da necessidade alheia, mas faz de conta que não está incomodando. Por quê? Você está olhando para o seu umbigo. Você está olhando para as suas necessidades. E se você olhar para isso, você nunca vai fazer nada. Se você olhar para a sua necessidade, se brincar, tem mês que tu pensa, será que eu dizimo ou não dizimo? Que de vez em quando vem até a vontade de não dizimar. Vocês entendem, irmão? Aí eu estou falando de fidelidade. Mas como vamos para um nível maior? Se só ficamos na conta. Fazer conta é bom, não é algo irresponsável, é algo bom. É bom se planejar, a Bíblia ensina sobre se planejar. Mas se você vive só de planejamento, mas não se planeja também para ofertar e romper, você nunca vai experimentar de coisas que vão além, sabe, irmão? Está precisando entrar no nível. Em 1 João, capítulo 3, 1 João, a epístola, versículos 16 e 17, diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui João ele é bem incisivo, né? Ele é prático, ele expõe, usando o exemplo de uma situação, de uma necessidade alheia, a qual nós sabemos, contemplamos. Vocês estão comigo? Mas você talvez não se planejou, porque assim, normalmente nós nos planejamos para as nossas coisas pessoais, ou queremos ajudar primeiramente os nossos familiares, é assim? Normalmente é assim. É ou não é? Por exemplo, quem é mãe ou pai, se vê seu filho apertado, e se puder, ajuda. Pai e mãe, se brincar, ajuda. Compra celular, é assim ou não é? Compra celular, dá roupa. Se brincar, empresta o dinheiro. Normalmente o filho não paga. Mas ele ou ela fica satisfeito. Porque é seu sangue. Não é verdade? É seu sangue. Você não quer ver seu filho, sua filha sofrendo. Então você pelo fato da parte da consanguinidade, vai conseguir ir além. E aqui não lhe acusa, somente não. Mas a Bíblia fala que nós temos um laço de irmandade fraternal em Cristo, que nós não devemos olhar para os nossos laços de sangue familiar. Você vê o irmão padecendo, você vê o irmão que está passando dificuldade. Agora aqui tem duas facetas. Eu vou falar dos dois lados, amém? E você se faz de cego,
Eu estou falando da pessoa que pode ajudar. A pessoa que tem, talvez, um dinheiro extra. Às vezes você tem dinheiro guardado lá. É difícil, né? O camarada de uma poupança, você tem uma poupança. É bom a poupança. Quem já poupou, não? Eu já poupei, viu, irmão? É bom demais ter uma poupança, não é? Mas hoje a gente, às vezes, tem que agradecer a Deus pagando tudo. Já é uma vitória você conseguir pagar tudo na data, não é assim? É verdade. Porque esse é o modelo do cristão, não é, irmão? Você conseguir pagar tudo nas datas, sem pagar junto. Mas aqui está falando de pessoas que têm condições de ajudar, mas na hora serra no coração. Agora existe o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda, pastor Marcelo? Que tem pessoas que são desobedientes. Tem pessoas que, olha, não me peça para ajudar quem não é dizimista. Olha aí. Não ajude quem não é dizimista. Olha aí. Na nossa igreja a gente não envergonha, a gente não bota no quadro quem é dizimista e quem não é. Porque, às vezes, quando alguém está embaralhado, você que está dizimando, está ofertando, às vezes está apertado, imagine quem não é dizimista. Olha aí, é isso mesmo. Você pode pegar um peso que não é seu. Isso. Ou está usando alguém que está usando de fidelidade. Você é dizimista, você é fiel, você é ofertante, e pega seu dinheiro, fica com pena do irmão, que não é dizimista, e vai lá e ajuda. Eu não estou dizendo que você não vai serrar, porque o cara está passando fome, você não vai dar uma cesta básica, não vai socorrer no momento da dificuldade. Amém, irmãos? Nós não somos miseráveis. Amém? Glória a Deus ou de mim? Mas você tem que muitas vezes entender e ser guiado quando você vai ofertar na vida de alguém. Porque às vezes a pessoa está passando por uma provação, não foi Deus que colocou ele na provação, ele mesmo, ela mesmo se colocou naquela situação. Falta de prudência, comprar demais, gastar e viver uma vida que não pode levar. Você entende? Aí levou o custo, aí depois a pessoa vem chorar. É a mesma coisa. Na internet é cheio de golpistas, de pessoas pedindo: irmã, eu quero pedir, alguém receber uns e-mails desse no zap, eu quero pedir uma ajuda em dinheiro, irmão, em nome de Jesus. E quando você diz que não vai dar, ainda te enche de desaforo, viu? Tem muitos golpistas por aí. Que aí inventa uma doença, inventa, né? Pode ser que seja assim ou não. Eu prefiro ajudar primeiro o irmão da igreja do que ajudar alguém desconhecido. Porque ajudar os domésticos da fé, tem um texto, procura aí, quem está na Ajude os domésticos da fé. Paulo fala sobre isso. Sabe? O seu irmão que não é do seu laço de sangue. Vocês estão comigo? Mas se você puder, primeiro, em vez de ajudar um desconhecido da rua, ajude os irmãos que estão próximos a você. Claro, o doméstico da fé, bota assim no grupo que aparece assim. Assim, ó. Gálatas 6:10. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Está bem claro aí, versão dividida, né? Normalmente corrigido que eu. Então vamos fazer o bem a todos. Mas ele tem uma ressalva. Mas, qual a ressalva? Principalmente, quem deve ter primeiro? Principal. É o primeiro. Esse principalmente você vai dar um destaque, você vai direcionar aos domésticos da fé. Quem são esses domésticos da fé? Nossos irmãos próximos, com qual nos congregamos, com quem nós temos intimidade. Qualquer um pode passar por um aperto. É verdade. Qualquer um pode ficar desempregado. Qualquer um pode passar por uma situação financeira. E é nossa obrigação como irmãos, se puder ajudar e socorrer, isso vai. Principalmente quem tem recursos. O texto que nós lemos aqui de João é aquele que tem recursos, aquele que tem sobra. É aquele que pode fazer alguma coisa. Amém, irmão? Amém. Às vezes as pessoas têm vergonha de expor a situação. A pessoa pode ir. Meu irmão, está passando dificuldade, eu não tenho dinheiro não, vamos aqui, vamos no supermercado fazer uma compra, estipula o valor, daí você não vai, porque assim, eu estou falando isso, não estou falando para me mostrar, mas eu já fiz isso, de fazer compra no meu cartão, eu não tinha dinheiro, mas eu queria abençoar, se eu não tinha nada para comer, levei para o supermercado, eu comprei 300 ou 400 reais, é o que eu posso fazer. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus, eu não estou ensinando, irmãos, isso
Se o seu for 100, se o seu for 200, se você é 500, já fizeram isso comigo no passado. Vocês estão comigo, irmão? Então, assim, isso é louvável diante do Senhor. Amém, irmão? Agora, não vá fazer aquilo que você não pode. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, é de mim. Glória a Deus. E também não vai ajudar uma pessoa que é desobediente, é infiel. Que você, não, ajude a quem é fiel. Amém. Amém, irmão? Para você não pegar essa sua carga aí. Se a pessoa não está sendo fiel com Deus, você acha que ela vai ser grata a você? Não, mas eu estou fazendo, é para. Você vai estar jogando seu dinheiro no saco furado. Porque essa pessoa vai continuar na mesma vida, não vai mudar e vai incomodar todo mundo. E tem muita gente dentro das igrejas, eu falo dentro das igrejas, que se fazem de botadinho para ser visitado. Quem já viu esse tipo de gente? Fica contando os irmãos, falando, André, eu estou assim, irmão, eu estou na raça, da sola, da barata, da pulga polêmica, da requenguela, da pururuca, pegando carona no casco do caranguejo, andando mais rápido que o casco da tartaruga, se vitimizando, sabe? Para poder as pessoas darem dinheiro. Para conversar com o irmão que ele me falou aqui, não vou dizer o nome dele, porque ele não me autorizou a falar, mas ele falou que a mãe dele e os irmãos iam na época para a mãe dele, para profetizar, e a mãe dele dava oferta. Profetizou, nossa! E essa, que a irmã é na fonte de deu a profecia, né? A irmã Léo ofertava. Vocês estão comigo? Só que diz que a mãe abriu o olho. Graças a Deus, né? Vocês entendem, irmãos? Infelizmente tem pessoas que exploram. Amém? Abusam da boa fé. Irmãos. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Isso. Vocês entendem, irmãos? Você não vai fazer nada por sentimentalismo. Você é espiritual. Você tem o Espírito de Deus, você vai orar. Amém? Quem é casado, principalmente, conversa com a esposa. Amém, irmão? Termômetro é esposa. Amém? Amém. Isso é bom. Somente quem é casado não conversar. Não faça nada de espontânea vontade, não. Conversa, porque principalmente se você for tirando dinheiro da sua fé, da sua família, pode ser que abale o seu orçamento, porque depois você não está criando um outro problema. Glória a Deus, é de mim. Glória a Deus. Agora, mas pastor, se eu falar com minha esposa vai dizer não. Então aí tem a sabedoria. Amém? Às vezes a mulher não tem sabedoria. Ou o marido não tem sabedoria. Amém? Amém. Nunca vai ofertar, nunca vai crescer, nunca vai subir de nível. Amém, irmão? Amém. Então tudo tem que ter equilíbrio. Amém? Se você não se ousar, você não faz nada. Amém? Vocês estão muito quietos. Outra coisa que é inimigo da oração: dúvida e incredulidade. Tiago 1, 6, 7, 8. Vamos lá, diz assim: peça, né? Mas se você tiver pedido alguma coisa, peça com fé. Peça, porém, com fé. A Bíblia está falando de oração. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, não sabe o que quer. Quando você for pedir alguma coisa, o interessante é que no versículo 5, que não está ali, pode ler o versículo 5. Se alguma coisa se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Aí você está querendo alguma coisa da parte de Deus, é que ele está falando de sabedoria, né? Mas está falando sobre oração, sobre pedir. Aí ele fala o quê? Peça o quê? Com fé. Não duvidando. Vocês estão comigo? Você não pode duvidar. O ato de duvidar, você está mandando uma mensagem para o trono do Altíssimo que você não sabe o que você quer. Você está pedindo, mas seu coração está distante. Eu não sei se vou receber, eu não sei se vai chegar, eu não sei se vai funcionar. Você não funciona. Tudo que você for pedir, tem que pedir com fé. Tenho certeza que Deus te ouve. Amém, irmão? Amém. Irmãos, Deus te ouve. Amém, eu creio.
Eu vou falar novamente, Deus te ouve. Amém. Amém, irmão. Amém. Deus nos ouve. Agora, o fato de Deus nos ouvir, tem coisas que não vão ser instantâneas. Amém. Vocês lembram aquele exemplo de Daniel orando? Todo mundo prestei falar de Daniel. Desde o primeiro dia que Daniel orou, o anjo veio. Quanto tempo o anjo demorou para chegar Daniel com a resposta? 21 dias. Então, o texto, se puder até botar aí, só aquela parte, desde que o Senhor orou, Daniel, no primeiro dia eu vi, os príncipes da Pérsia se levantaram, tal. Mas a Bíblia fala que desde o primeiro dia que Daniel orou, ele ficou de vigília, ficou de prontidão, junto ao rio ali, implorando. Ele não parou, ele não cessou, ele entrou no propósito específico. Mas a Bíblia fala que desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus ouviu e mandou a resposta. Vamos agora entender um pouquinho, descortinar o mundo espiritual? Porque a Bíblia não nos traz uma revelação tão explicativa como determinadas coisas acontecem. Porque tem orações que são instantâneas, porque tem respostas que são instantâneas, e tem respostas que demandam um tempo maior. Já achou o texto? Aqui, Daniel 10, 12. E hoje prosseguiu me exaltando. Não tenho mais cara, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente, ao ser ensinável, né? Oração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor, a sua oração. Segura um pouquinho aí. Aí ele explica que se levantou o príncipe da Pérsia. Na verdade, se faz uma referência a uma entidade espiritual, né? A potestade, a principados, poderes das trevas, que vieram de oposição, mas a resposta já estava concedida. Existem coisas no mundo espiritual, presta atenção no que eu te dizer, isso é muito sério. Existem coisas no mundo espiritual que Deus já liberou a resposta, mas às vezes as coisas só não chegaram ainda, sabe por quê? Porque você foi desleixado. Está sendo desleixado. Porque Daniel ficou 20, se você for ver o texto, examine em casa. Daniel ficou 21 dias orando. Mas a Bíblia fala que desde o primeiro dia, o anjo, e aqui é um anjo que vem e fala com ele veio um anjo. Amém? O anjo aparece para ele e traz a explicação que muitas vezes não vai trazer para mim e para você. Então, para Daniel foi descortinado o mundo espiritual. Então, através desse texto, nos traz uma clareza, nos traz entendimento que tem coisas que nós vamos orar, que Deus já liberou desde o primeiro dia, estão comigo? Mas ainda não chegou, porque às vezes faltou dedicação, humildade, força, persistência. Aí se você for ver o próximo versículo, acho que é o 13, mas, olha, o príncipe do reino da Pérsia, Daniel está falando com quem, irmãos? Com quem? Com o anjo. Esse príncipe da Pérsia era o príncipe da Pérsia terreno? Não. Isso aqui faz referência a principado que reinava na região. Existia um principado espiritual de demônios que reinavam na região da Pérsia, que era a nação dominante daquele período, né? Então aquela entidade, aquele principado, aquele demônio grandão lá, que regia aquela região, quando o anjo veio do trono da graça, sobrevoando em direção a Daniel, para poder vir logo e trazer a resposta, para que aquilo que foi pedido pudesse ter sido estabelecido de fato e concretizasse no mundo físico, houve uma oposição. Aí ele fala, mas o príncipe do reino da Pérsia viu o quê? Ou seja, o anjo que trazia a resposta veio lutar contra, né, o anjo de Deus, para atrasar. Então tem muito demônio atrasando a resposta. Fala para o seu irmão aí, tem muito demônio atrasando a tua resposta.
Diga assim, já está liberado. Já está liberado. Diga assim, se aplique em oração hoje. Se aplique em oração hoje. Você entende? Irmãos, eu estou dando princípios bíblicos para você entender. Porque não tem uma aula, não tem um livro da Bíblia explicando como é que anjo age. Nós vemos através dos exemplos, de situações, para trazer como eles trabalham. Aí ele continua. Então Miguel, olha, então houve no caso dele uma necessidade de um reforço. O anjo que veio, ele não tinha capacidade de resistir àquela hoste de demônios. Ele não conseguia furar o bloqueio. Vocês entendem? Não estou falando sério, mas é sério mesmo. Aqui, então Miguel, um dos príncipes supremos, então, vou chamar logo um grandão lá, Miguel, que é o tampão lá dos generais. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Ele veio, desde que dia o anjo sem ser Miguel? Desde o primeiro dia. Ele veio e surgiu o quê? Bloqueio. É como se ele estivesse tentando passar pelo Guatemi, está aquele bando de pessoas lá, né, que está protestando, está impedindo o trânsito passar. Toca fogo, não é assim? Pneu queimado. Chega a polícia de bombeiro chutando tudo, no instante dá umas cacetadas, no instante acaba logo e o trânsito começa a fluir. Vocês estão comigo, irmão? Então, existe coisas no mundo espiritual que estão além da nossa percepção, nosso entendimento. E quando você ora, você às vezes está dentro do vídeo, está desatento, está no celular, será que vai chegar? O que é que você manda do seu coração para Deus? Você está acreditando? Não, você tem que, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando você ora por qualquer coisa, financeiramente, espiritualmente, por um familiar seu, você está bombardeando mesmo. Você está dando subsídios aos anjos a virem reforçar e trazer mais anjos. Porque Satanás, o grandão lá, até o grandão mesmo, ele sabe o peso espiritual que você carrega. Ele sabe que você pode se tornar uma ameaça se você se tornar um crente afetivo, abundante e poderoso. Então ele quer te manter cativo, ele quer te manter opresso, ele quer te manter. Ele não quer o céu. Perguntaram uma vez para uma rainha da Inglaterra qual era o exército que ela mais temia. Aí você pode botar no Google aí. Rainha da Inglaterra. Ela disse que tinha mais medo de um crente de joelho orando. Então, um crente de joelho, um crente fiel. Amém, irmão? Fiel. Irmão, você pode mudar rumo, você pode mudar destinos, você pode anular sentenças de morte. Amém. E às vezes nós tratamos a nossa vida de oração tão comum, tão chamão, parece que estamos todos desmotivados, assim, parece que me expansão na passada, a pessoa, sim. Parece que você está fazendo um favor. Está fazendo um favor para você mesmo. Mas a importância de orar é tão vital, é tão necessária, sabe? Porque nós não vemos o mundo espiritual. Nós só temos alguns prenúncios a respeito de revelação na Bíblia que a gente consegue descortinar para a gente o que acontece. Aí ele diz o quê? Ele veio me ajudar a vencer o inimigo, quando não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Então, o anjo que veio, vem aqui comigo. O anjo que veio, ele foi bloqueado, amém? Não conseguiu. Foi o que ele fez? Vou chamar ajuda. Chamou ajuda. O período da oração e da resposta veio desde quando? Desde o primeiro? A resposta veio. Está liberado. Ou seja, ele orou, Deus ouviu. A resposta foi concedida. Mas para ser concedida e ser estabelecida no mundo físico, no plano físico, porque Deus é Espírito. As coisas de Deus estão no plano espiritual. Nós estamos no plano físico. Essa bênção de Deus precisa chegar em nossas mãos,
para que ela seja consumada, liberada, estabelecida. Vocês entendem? Já foi liberado, liberou, deferiu, favorável, consegue, vai lá, faz gerar, faz chegar, faz acontecer. Amém? É fazer acontecer no plano físico aquilo que nós queremos, porque Deus é Espírito. Então, Ele vai liberar coisas que estamos pedidos no plano físico. Então, o anjo vem para criar justamente todo o que é necessário para que aquilo que pedimos seja materializado. No meio do caminho, segundo o texto que nós lemos, houve uma obstrução. Ele chama Miguel, que foi o suficiente, chamou só um só. Eu não sei quantos demônios tinham, a Bíblia não fala, mas diz que foram o rei das trevas, um demônio grande, que aquele anjo, por uma questão talvez de patente, hierarquia, não tinha um poder suficiente, não para ser derrotado. O anjo de Deus não vai ser derrotado, mas ele não conseguiu o quê? Passar. E a passagem dele significa o quê? Trazer a nossa resposta. E isso retardou quantos dias? 21 dias. Porque Daniel era um homem de, eu estou falando de um homem de oração. Não é, irmão? Não, pastor, também sou de oração. Estou chegando lá, 1% Daniel. Se Daniel, que é Daniel, o homem que via anjo, o homem que tinha resposta, o homem que passou por 3 reinados, demorou 21 dias, do jeito que está orando, tu acha que vai chegar a quanto? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Você entende? Lutamos contra o inimigo, que não dorme, que não se cansa, que quer ver o nosso mal, que quer ver a nossa destruição, e quer impedir de nós recebermos aquilo que nós. Então, o diabo sabe quando você ora, fechou. Então tem muita coisa presa sua aí. Tem muita coisa no meio do caminho, no começo do caminho, tem muita coisa que está na beira aí, mas você parou de orar, parou de crer, parou de acreditar, deixou quem quer, será que está demorando muito não? Quando a Bíblia diz que Deus ouviu desde o primeiro dia, tem coisas que não aconteceu há muito tempo na sua vida, mas já está liberada, mas só porque você parou de crer, de orar, de buscar. Então, dúvida e incredulidade vai refletir. Tanto é que em Tiago, o versículo 8, você acha que vai alcançar alguma coisa da parte de Deus, a pessoa que duvida? Hebreus 11:6 não fala que sem fé é impossível? E é necessário que aqueles que se aproximam dele, né? Querem que ele se torne o quê? Galardoador. Você pede a ele e ele ainda te dá um presente extra. Ah, que maravilha. É necessário. Não tem como se aproximar de Deus sem crer. Que ele nos ouve. Então tem muita coisa que está presa por causa de incredulidade, por causa de desleixo, porque coisa que você orou, porque está demorando. Mas você não sabe a luta aqui no mundo espiritual, o que está acontecendo. Não pare de orar. Deus está falando. Deus vai fazer. Amém, amém, amém. A dúvida, ela é a ladra da fé. Não deixe a dúvida, não deixe a incredulidade, né? Nós já somos abençoados. Amém, amém, irmão? Amém. Diz Efésios 3? É. O que é que diz Efésios 3? Bendito Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já, diga assim, é já. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Agora, no mundo espiritual, está tudo lá conseguido liberado, é nosso. Mas como é que eu alcanço? Puxando, usando a fé, pedindo, usando a fé. Então eu consigo atrair os galpões celestiais aquilo que está liberado para mim, a nossa herança, a minha herança, a tua herança. A minha fé irá puxar. E nesse processo usa-se o pedido, usa-se a fé, usa-se
a liberação da parte de Deus, que já nos abençoou. Nós temos o sim, o amém. Não é isso que Paulo fala das cartas? Sim. Se eu oro em linha com a palavra, vai acontecer. Amém. Amém, irmãos. Agora, esse tempo que demanda que a Bíblia não deixe explícito, nós temos uma luz, que é o que é obediência, fidelidade, persistência. Senhor, te agradeço porque ele é meu. Senhor, te agradeço porque já chegou. Você pede, tem coisa que vai vir só uma vez, o resto você só vai orar agradecendo. Vai estar acontecendo com isso. Você imagina assim, o cara já pediu e não parou de orar, está ali agradecendo que vai chegar, que vai chegar, vai chegar. Nossa, Senhor. Vai chegar. A oração de Daniel conseguiu trazer reforço. A oração de Daniel conseguiu mover, porque veio uma legião de demônios. A Bíblia fala da potestades, né? Está falando de demônios que se levantaram para deter mesmo. Não. Quantas orações perdidas? Quantos pedidos retidos estão à beira do caminho? O anjo está lá, não está lá, está aqui. Na hora que ele passar a acreditar, já está liberado. Então, isso é inimigo da oração. Dúvida e incredulidade. Então, creia tão somente, não oscile, não duvide. Amém, irmãos? Porque você não vai receber nada se você duvidar. Outro inimigo da oração é falta de conhecimento do que temos e de quem somos em Cristo. Oséias 4:6, a parte A. Vamos lá? Então você tem que entender quem você é em Deus, amém, irmãos? Então Oséias 4:6, a parte A diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse texto é bastante usado em Efésios. Muito crente desconhece quem ele é em Cristo. Infelizmente, existem muitas coisas na igreja, eu falo a igreja de Cristo, sem placa denominacional, que é ensinado errado, ensinando os otários. Infelizmente. Não é verdade? As pessoas criam até algumas frases que nem existem, né? É verdade. A mais famosa, quem se lembra dessa? Faça por ti. Onde é que tem isso na Bíblia? Tem assim, esforça-te, tem bom ânimo. Amém? Mas não tem faça por ti. O pessoal cria muito misticismo, inventando tanta coisa que não tem. Pronto, aquele versículo, pedir e dar-se usar. Tem gente que duplica, né? Pedir. Não é pedir, é só uma vez só. A pessoa inventa coisa. Acho que é para ajudar, para ficar mais elegante, né? Amém, irmão? Mas a gente precisa conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra nós vamos saber requerer os nossos direitos. Amém? Amém. E você? Amém? Amém. É a mesma coisa de coisas de legalidade. Eu falava sobre coisas de legalidade. Amém, irmãos? Quando nós oramos, esse John Wesley fala que quando nós oramos, nós autorizamos Deus a fazer aqui na terra. Eu até expliquei outro dia sobre isso, muita gente, mas pedir, Deus precisa da nossa autorização. Está parecendo o culto que Rubem foi lá no time. Não é questão de Deus vai pedir nossa autorização, é questão de princípios. Deus é Espírito, Deus diz João 4, Deus é Espírito. Então Deus está no mundo espiritual, no plano espiritual. Só que o homem, ele funciona nos três planos. Amém? Nós também somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando Deus deu o domínio para nós deste mundo, Ele abriu mão da autoridade do mundo físico aqui. Eu domino, mas agora eu vou dar para você, Adão. Vocês estão comigo? Você que governa. É você quem manda aqui, nesse mundo. Aí Satanás vai transformar uma jossa. Meu Deus. Amém, irmão? Na verdade, Satanás ele usurpou o domínio que Deus deu. Você entende? Então, quando Cristo veio como homem, ele precisava vir como homem.
para vencer aqui como homem. Amém, irmãos? Então, quando nós oramos, nós temos o domínio que foi dado a gente, amém, irmãos? Que Satanás usurpou. Nós temos a autoridade necessária. Então, quando nós oramos, nós dizemos: Pai, eu te dou a procuração necessária para você agir em meu nome, porque o domínio foi passado por homem. Não é que Deus não tem, Deus tem poder de fazer o que quiser, mas Deus, ele é ético. Deus respeita princípios. Vocês estão entendendo, irmão? Porque as pessoas dizem: eu estou explicando para que você entenda o processo. Deus tem o poder para destruir tudo, acabar com tudo, se ele quisesse. Mas quando ele dá o domínio, ele respeita aquilo que ele mesmo deu ao homem. Então, quando nós oramos, nós estamos dando uma procuração para Deus para agir em nosso nome. Amém. Porque o domínio foi dado ao homem. Caiu a ficha? Amém? Não é que Deus pode fazer, mas Deus é ético. Principalmente a respeito de leis. Amém, irmãos? Deus respeita aquilo mesmo que ele promulgou, que ele proclamou. Ele não ultrapassa aquilo que ele mesmo determina. Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: age, Deus, em meu nome. O direito eu estou dando a você agora. Eu estou devolvendo ao Senhor aqui a respeito desse assunto. Age em meu nome. E aí o grandão vem e resolve. Você entende, irmãos? Foi por algo que Deus fez lá no princípio. É por isso que diz que o Deus deste século, está lá nessa 2 Coríntios 4, o Deus deste século. Olha como é que Paulo descreve a posição de Satanás. Não é que é Deus com letra minúscula, está falando de Deus, o Todo-Poderoso, não. Essa é a 2 Coríntios 4. E o Deus deste presente, dessa presente era, está falando a respeito de Satanás, viu, irmão? Então, a Bíblia está classificando a Satanás como Deus, aquele que rege. Já que o domínio foi passado, Satanás usurpou. Por que Satanás tem poder na política, na religião, na moda? É cada moda estranha, né, gente? Me deu umas coisas doideiras, o pessoal usa. Sei mais não. Agora a moda, sei lá, qualquer coisa. As pessoas querem sentir que é árvore, que é cachorro. Jesus está voltando mesmo. O Deus deste século, segundo o entendimento dos incrédulos, eles estão cegos. Eles estão sendo governados sem saber que estão sendo governados pelo diabo. Que a Bíblia chama o quê? De Deus, porque ele usurpou o domínio. Agora, quando a igreja nasce, e Jesus diz: eu vou para o Pai, mas agora é para vocês. Estou transferindo a minha autoridade para vocês. Vocês estão comigo, irmão? Aí, a partir do momento que nós oramos, nós temos o poder de interferir no mundo espiritual, aquilo que Satanás age no mundo espiritual para desfazer as obras do diabo. Então, quando eu e você oramos, uau, nós quebramos maldições, nós interferimos no curso de vida de pessoas. Quando nós oramos por alguém que está doente ou que pede oração, às vezes já está até para sentença, o diabo já quis matar aquela pessoa, mas só porque um grupo de pessoas, 2, 3, só basta 2, um bocado, imagina, o céu sendo como incensuado nas suas orações, da Bíblia diz. Interferindo, às vezes o diabo já proclamou uma sentença de morte, mas é mudado, e o diabo sabe isso do poder de quando nós oramos. É mudado só porque nós oramos. Você entende a importância da oração? Ah, você não sentiu, você não arrepiou, você queria ver um anjo. Você está pronto para o anjo, daqui a pouco tu dá um infarto, morre, aí tu vai ver mesmo na cara. Então, saiba que nossa oração pode ir muito. Outra coisa, que é inimigo da oração, confissão errada. Abra lá em Hebreus 10, 23. Eu estou terminando hoje, amém, irmãos? Diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Se você confessou, irmão, vá até o final, não vacila. Vai acontecer, vai chegar.
vai ser salvo. Aquela interferência maligna na vida dos seus filhos vai ser quebrada em nome de Jesus. Quem promete é fiel. Agora pergunta, será que eu estou permanecendo fiel? Será que eu já me cansei? Porque demorou? Não, vai acontecer, vai chegar. Então, mantenha firme a sua convicção. Vá até o fim. Amém? Amém? Outra coisa, depender da fé dos outros. Quem é novo na fé até eu entendo. Mas vai chegar um momento que você vai ter que aprender a andar com suas próprias pernas. Quem se lembra quando você era novo na fé, você orava, acontecia rápido? Parece que vai ficando velho, parece que essa coisa demora mais, né? Alguém já teve essa impressão? Não é? Antigamente, nossa, acho que Deus via a nossa inocência, e entendia. Mas parece que tem coisas que nós orando, ó, rapaz, eu tanto tempo, Senhor, orando, nessa prova, e não acontece. E eu oro, e nada, e é a luta. Parece que quanto mais eu oro, parece que piora. Quem já se sentiu assim? Não é assim? Ora, é porque tu mexe num ninho de vespeiro, irmão. Eu estava falando com minha esposa aqui, eu cheguei de tarde, eu vim para aqui nessa aqui, minha esposa, voltei para pegar a Mariana. Quando eu paro na lanchonete para estacionar, eu parei, tinha uma mulher na calçada, eu não sei o que é, irmão. Essa mulher, segundo Mariana, eu fiz de conta, eu vi que ela estava falando de mim. Eu parei na rua, nem subi na calçada, parei na rua. Mas não sei o que é. Quando eu chego perto de pessoa, cheia de cabelo, parece que assanha, sabe, a presença. Acho que a mulher me chamou de tudo, de desgraçado, não sei o que, não sei o que, rapaz, eu estou falando na frente do meu comércio, nessa feira do pão, incircuncisa. E eu não vi que ela me xingou, esse desgraçado, mas não vai estar falando de você, meu filho. Eu disse, parece que quando a gente chega perto de pessoas problemáticas, pessoas que estão cheias de capeta, é espiritual, ela não vê, mas é espiritual. A sua presença incomoda os demônios dela. Não é todo ímpio que é endemoniado, viu, irmão? Mas o que é? Você já percebeu? Tem gente que do nada cria uma ojeriza a você, cria uma antipatia a você, te trata mal, ignorando, porque parece que o demônio da vida dela parece que. Aí tá vendo? Tá vendo? Incomoda, amém? Mas dependa da sua própria fé. Vai crescer, Romanos 12, 3, vamos lá? Porque pela graça que me foi dada, Romanos 12, 3, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé, da fé que Deus repartiu com cada um. Então Deus repartiu a medida de fé. Agora, fé cresce. Fé amadurece. Fé evolui. É como se fosse um músculo. Sabe? Se você não exercitar, o músculo murcha. Amém, irmão? Então você não pode ficar naquela. Você tem que exercer, você tem que praticar. Tem coisas no caminho, no começo da sua caminhada, que vai funcionar. Mas tem coisas que não vai funcionar. Porque chegou a maturidade. Chegou o momento que você não pode mais brincar de ser crente. Amém? O diabo não brinca de ser diabo com você. Você vai brincar de ser crente, você vai vacilar, vai ter a vida de qualquer jeito. É por isso que às vezes vem tanta prejuízo aí, fora de hora aí na sua vida, porque você vacila. Você é omisso. Estamos numa guerra. Nós lutamos contra o inimigo que não vemos. Satanás quer a nossa destruição, ele quer nos matar, ele quer nos destruir. E a gente precisa usar a arma poderosa que Deus nos deu, que é a vida de oração. Além de trazer proteção, consegue, sabe, selar destinos, alterar sentenças, livrar pessoas do mal. Amém, irmãos? Eu vou terminar na próxima semana, tá bom? Já está quase no final. Mas está tão bom esse. Amém? Vocês são abençoados? Amém.